Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 2 do nível 0. Hoje vamos estar falando um pouco mais sobre o verbo to be, conhecendo um pouco mais sobre este assunto que é tão importante, tão fundamental da língua inglesa. Muita gente não vê com bons olhos o verbo to be, mas vamos aprender de uma forma simples e prática como fazer com que vocês aprendam de uma forma mais rápida e sem ver ele, enxergá-lo como um bicho de sete cabeças. Bom, no inglês, algumas palavras, quando juntadas, elas mudam o sentido. Até o próprio termo verbo to be, aqui como está aqui esse to be, ele na íntegra tem significados que podem muitas das vezes mudar, tá? Por exemplo, eu deixei aqui separado para que vocês possam ter mais ou menos uma noção. Por exemplo, to be. To be junto é uma coisa. Já o to e o be separados, quando eles estão separados, muda o sentido, tem um sentido completamente diferente. É igual um ovo. Um ovo é o quê? Ele é a composição da casca com a clara e a gema. Quando os três estão juntos, eles formam um ovo. Mas quando eles estão separados, eles se tornam a casca, a gema e a clara. Ninguém olha para uma clara e fala, nossa, um ovo. Não, porque um ovo é constituído dos três. Quando estão separados, cada qual é uma coisa diferente. Então, a mesma coisa no inglês. Por exemplo, o to, que é aquele TO, ele muitas vezes significa a palavra para. Tipo, eu vou viajar para Israel. Você vai usar o to, que é para onde você vai, no caso. Lembrando que existe três to, mas não vamos abordar muito sobre isso agora. Existe o to, que significa para, em algumas circunstâncias. Existe o to com dois O, que significa também, ou demais, a depender de onde for colocado. E existe o to, que é dois, mas isso vamos aprender mais à frente. E o be, por exemplo, muita gente não sabe, mas o be, ele não significa apenas o verbo ser ou estar. Ele também significa haver, ficar, existir, e a depender de onde for utilizado, ele pode mudar também o sentido, ok? Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre o que? O verbo to be, que nada mais é do que ser ou estar. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, sobre o verbo ser e estar. Lembrando que o verbo to be pode significar muito mais coisas, ok? Então, abordamos na aula anterior os pronomes pessoais, que foram I, you, he, she, it, we, you and they. Foram os pronomes que a gente abordaram. Agora nós vamos aprender quais são o que vem acompanhado desses pronomes pessoais, ok? Vamos aprender o primeiro, é o am, que se escreve A-M. Ele é casado, pode assim dizer, com o I, que é o eu. Existe, e a pronúncia dele, no caso, é mais ou menos desse AM, é assim, am, ok? Esse aqui é muito famoso, mas muito famoso, e é o que as pessoas mais erram, pelo menos 90% das pessoas que eu vi em uma conversação em inglês, eu falo de pessoas brasileiras que querem aprender inglês, fala errado, a maioria fala errado. Esse is, que a gente fala, is, aprende até na escola, is, what is your name, por exemplo, a gente aprende errado. Se fala is, is, quase tipo assim, que nem seu ex, entendeu? Sua ex. Aí só que você vai fazer um Z no final, ex, entendeu? E esse terceiro que nós vamos aqui trabalhar é o are. As pessoas falam errado também, are, mas não se fala are, se fala are. Are é o famoso som do pirata. Não sei se já viu, né, alguém falando. Então vamos lá. Memorizem isso que é fundamental. O I, ele sempre estará casado com am. No caso, I am. I am, ok? O he, o she,
E o it é casado com o is. Então vai ficar he is, she is e it is. Já o you, we e também o they são casados com are, que é esse are aí, ok? Então, a tabela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. É fundamental que vocês lembrem disso. Mas antes de eu começar a explicar, procurem memorizar e depois a gente procura entender. Por que isso? Porque tem coisas que você primeiro memoriza e depois entende. Ao longo dos passos você vai notar. Por exemplo, tá vendo esse are, mas se fala are. Nos três últimos são are, tá vendo? Mas é are. Ele é utilizado quando se tem mais de uma pessoa. Tipo, nós, vocês, eles ou elas. São mais de uma pessoa. Então, obrigatoriamente, você vai usar o are, que é o are. Porém, no you, você também usa are. Tirando isso, praticamente tudo vai ser is, exceto o eu. Então, fica super fácil. Tudo que é mais de uma pessoa, nós, vós, eles, elas, vai ser are. Você é are. O restante tudo é is, exceto eu, que vai ser am, I am, ok? Então anotem direitinho aí no seu caderno essa tabela, tentem memorizar e depois vamos fazer alguns exercícios com essas frases que vamos formar, ok? Então basicamente é assim. Para você dizer eu sou, ó que coisa legal. Eu sou ou eu estou, em inglês, você apenas diz I am. Olha que maravilha. Então, I am significa tanto eu sou como eu estou. Vai depender do que você utiliza depois do am, ok? Então, por exemplo, se I am significa eu sou ou eu estou, se eu falo cansado, I am vai significar eu sou cansado ou eu estou cansado. Logicamente, no mais natural, seria eu estou cansado. Agora, se eu falar assim, alto, eu seria, I am seria eu sou alto ou eu estou alto? Seria, no caso, mais recomendado, eu sou alto. Então, o I am significa tanto eu sou, olha que coisa legal, como eu estou. Então, o eu será esse em escuro, tá? Esse preto, que eu deixei preto. E o am significa tanto sou como estou. Em outras palavras, ele tem dois significados. Então fica mais fácil para a gente. O próximo que a gente vai aprender é you. Como é que você fala você é ou você está em inglês? Olha que coisa legal. Para você dizer você é ou você está, você vai usar you are. Só you are. Então, se eu falo you are, eu estou dizendo você é ou você está. Olha que coisa legal. Ele é ou ele está. Bom, aprendemos que ele, que é o he, he, se utiliza sempre com is, certo? Então vai ficar mais ou menos. Então, ele é, ou ele está, é he is, ok? Com quem é casado o she, que é ela, também é com is. Então, ela é, ou ela está, é she is. She is. Uma única junção para duas coisas distintas. Agora vem o mais interessante. Olha que coisa incrível. It's awesome. You can't tell. Na verdade, não é nem assim. You can't tell. Deixa me ver. Não posso nem colocar isso. Vamos fazer o seguinte. Ele é ou ele está. Ela é e ela está. Aqui é o it. Isso, exatamente, é o it. Então, você usa apenas por it is essas quatro formas. Ele é ou ele está, ela é ou ela está. Isso é realmente incrível, como uma única junçãozinha
No português você não teria como fazer isso, você tem que usar cada um desses separadamente. Fora que esse it is também tem vários outros significados, mas que vamos abordar mais à frente, ok? Então, lembre que o it é usado para coisa, ele ou ela em relação a objeto ou coisas que não é pessoa, como por exemplo, vamos lá. It is caro. Quem é caro? O perfume. Caro em inglês é expensive. Então, it is expensive. A gente tá falando sobre um perfume. E eu falo, nossa, it is expensive. Ele é caro. Ou, por exemplo, cuidado quando você entrar, não entre de sapato, porque a casa está limpa. Quem está limpa? Ela, a casa. Então, ela está limpa. It is clean. Clean é limpa, limpo. E carro, por exemplo, se você afinar o carro, ele é vermelho. Qual é o seu carro? Ele é vermelho. Você vai falar it, que é ele, is red. It is red. Ele é vermelho. Ok? Vamos para o próximo. Nós somos ou nós estamos. Nós é WE, we. Quem lembra? E o we, ele sempre vem junto, ele é casado com are. Ok? O are. We are, quer dizer, nós somos ou nós estamos. Eu esqueci até de colocar esse exemplo aqui na gravação, agora que eu percebi, que eu não sei se vocês já escutaram uma música que fala We are a family. We are, we are a family. Nós somos uma família. Aí fala Get up, everybody, and sing. Fica, We are, ah, pois. Então tá falando assim, we are a family. Nós somos uma família. Ué, nós somos. Não acho que nós somos família. Nós somos uma família. We are a family. Ou one family. We are one family. Ou a family. Deve ser algum desses dois. Porque eu não cheguei a olhar, não pesquisei sobre isso. Mas eu me lembro que quando eu escutei essa música, eu consegui traduzir ela porque eu tinha aprendido sobre essa questão. Então, você talvez já cantou essa música, já ouviu e não parou para observar que we are a family, ou one family, quer dizer, nós somos uma família. Aí fala, get up, everybody. Levanta todo mundo, levante todo mundo. And sing. E cante. Mas, não, mas o sing, esse G é mais, sabe, baixinho, sing. E cante. You are. Quer dizer, vocês são ou vocês estão. Notem que o vocês no inglês continua no singular praticamente, assim, pra gente, no caso. O you não fica yous, continua you. You are significa tanto você é como vocês são. E you are também significa você está ou vocês estão. Olha que legal. Então, basicamente, você pode usar em 4 situações diferentes, 4 situations, e é muito bom por isso. Vamos lá. Próximo é eles são, eles estão, elas são ou elas estão. Você usa o mesmo termo que é they are. They are. Então, ó que coisa incrível. Como o inglês é 1000 vezes mais fácil e simples do que o português. A nossa gramática é 1 milhão de vezes, é quase infinitamente mais difícil do que o inglês. Então é muito mais fácil. Por isso que quando eu aprendi inglês, eu achei que usar mamão com açúcar, porque é muito mais fácil que o português. Então nós já nascemos privilegiados. Agradeçam por terem esse privilégio, já nascerem sabendo praticamente, assim, sabendo que eu falo desde pequenininho, ouvindo e aprendendo um idioma que é tão difícil comparado a demais aí. Francês também é fácil, estou aprendendo francês. E deixa eu ver outro. Tem outros aí, mas deixa lá. E aí o que acontece? Eles são, eles estão, elas estão. Vocês vão usar apenas they are. Olha que coisa incrível. Então, o inglês, gente, é 1000 vezes mais fácil, ok? Então, por hoje eu vou falar só isso para vocês poderem, né,
remoer essa questão aí, analisar, refletir tudo que foi ensinado aqui, anotem direitinho cada um, e depois nós vamos fazer um exercício que vai ajudar bastante nessa questão, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, e não se esqueçam de se inscrever no canal para poder estarem recebendo as demais aulas e os testes. Faça cada um deles direitinho, com calma. Se não conseguiu, repita mais uma vez. Vocês vão conseguir, e assim como eu, em pouco tempo vocês vão conseguir falar aí com fluidez. Eu posso dizer que eu consegui falar, passar, alcançar um nível bom mesmo em inglês foi em 6 meses. Eu fui em 6 meses, mas porque eu não me dedicava direito, não tinha condição para estar dedicando muito tempo a isso, né? Mesmo ano novo, mas não dava. Então, se você tiver como se dedicar tempo, bom para vocês ter esse privilégio e você vai conseguir desenvolver bastante. Então, vejo vocês no teste, tá? Na atividade que a gente vai fazer. Ok? Tchau. Deus abençoe todos vocês.